Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, estamos na página 222 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. Eu vou ler o parágrafo anterior, lido ontem, e aí a gente continua a leitura. Então diz aqui: no dia 4 de março, quinta-feira, dia em que ela fará à Senhora da Gruta a sua última visita, haverá, declaram os seus partidários, um prodígio, e estará uma enorme multidão em Massabielle. Mas da parte da polícia, todas as precauções foram tomadas. Para o dia 2, terça-feira, o procurador imperial conta com a presença em Lourdes de Dubois, subprefeito de Argel. Bernadette no presbitério. Nessa terça-feira, cercada por uma multidão ainda mais densa que na véspera, Bernadette teve a felicidade de contemplar a Senhora do Rochedo pela 13ª vez. O público não notou nada, salvo a brevidade que distinguisse esta aparição da precedente. Todavia, quando 1 hora mais tarde viram a criança ladeada pelas tias Basile e Bernarda dirigir-se para o presbitério, descobriram que se passara algo de novo. É certo que Bernadette Soubirous tinha pelo pároco muita veneração e também muito medo. Ela tem mais medo dele, afirma Basile Casterot, do que de um gendarme. Mas apressa-se a acrescentar à tia, ela sabia triunfar do terror que o pároco lhe inspirava, quando se tratava de lhe entregar uma mensagem da senhora, porque pensava que era esse o seu dever. Então, quando a Bernadette tinha uma mensagem da senhora, ela vencia todas as limitações pessoais, né? Os medos, as humilhações, né? Ainda impressionada pelo mau acolhimento de que fora alvo na primeira visita, desta vez a vidente preferiu não se apresentar sozinha no presbitério. Fomos precedidas por algumas pessoas que transmitiram ao pároco as palavras da senhora. Recebeu-nos mal. Assim fala a tia Basile. O ataque, de fato, foi tão rápido e tão rude que Bernadette, perturbada, omitiria metade de sua mensagem. Nesse dia, Peyramale falava ainda mais alto, embora estivesse constipado. Ah, continuas a ir a Massabielle, exclamou. Que vens fazer aqui? A senhora disse-me que quer que vão em procissão à gruta. Mas, finalmente, como se chama essa senhora? Não sei, senhor padre. Ela não quer dizer o seu nome. Pois bem, visto que ela não diz o seu nome, tu és uma mentirosa. É um escândalo. Os operários deixam o trabalho para ir ver uma mentirosa. A gente do campo perde uma manhã para ir ver uma mentirosa. Fica sabendo, aqui o padre não pensava estar predizendo o futuro. Fica sabendo que todo mundo falará de ti e da tua gruta. Saberão os escândalos que tu originas.
Fizeste como os animais, comeste erva. Uma procissão à gruta. Se a senhora quer uma, não é a mim que ela se deve dirigir, mas ao senhor bispo. Não o sabe ela? Como queres tu, mentirosa, que nós façamos uma peregrinação a essa senhora? Vamos fazer melhor. Dar-te-emos um archote. A ti, irás tu fazê-la. Terás muita gente atrás de ti. Não precisa de padres. Não precisas de padres. A pequena respondeu: Eu não digo nada a ninguém. Não peço para me acompanharem. O pároco, continua Basílio Casterro, percorreu várias vezes o quarto, encolerizado, e disse: É uma infelicidade haver uma família como esta, que perturba de tal modo uma cidade. Ora vamos, essa é boa, uma senhora, uma procissão. Era assustador vê-lo e ouvi-lo. A pobre criança, escondida no seu capuz, não ousava mover-se. A chegada do padre Pomian trouxe consigo uma mudança. Veja essa pequena que vai à gruta, disse-lhe Peiramale. Vem dizer-nos mentiras. Vens dizer mentiras, Bernadette? Perguntou Pomian. Não, senhor padre. O pároco concluiu a tia Basília, pôs termo a essa cena dizendo-nos: retirem-se, metam-na na escola, não a deixem ir a essa gruta, acabem com isso de uma vez para sempre. Aqui fora, Bernadette lastimou-se. Além de falar da procissão que a senhora pedira, devia ainda lembrar ao pároco que a senhora lhe pediu uma capela. Voltar ao presbitério no mesmo dia? A tia Basília não escondeu os seus sentimentos. Muito tímida, contou ela, Bernadette disse: A senhora quer que eu vá. E eu respondi: Meu Deus, ainda uma vez mais? Ouvir o pároco, acrescenta a tia, fazia-me tremer. Então, esse relato, né, que o padre Trochu traz aqui é da tia, né, Basílio Casterro. E ele ainda diz, e outras fontes aqui, né, que está no inquérito feito dos acontecimentos. Aqui ele cita a ficha do inquérito, etc. Ela repetiu-me várias vezes que eu devia dizer aos padres que se devia erigir ali uma capela. Bernadette dizendo, né? E ela esqueceu de reforçar para o padre. Né? Vocês imaginam a situação da Bernadette com a mensagem de Nossa Senhora. Ela tinha esquecido de falar por causa da reação do padre, né? E ela falou assim, não, tem que voltar, ué. Tem que voltar lá, né? Nova visita da vidente à casa paroquial. Antes que a noite chegasse, o encontro fortuito livrou de embaraços esta pobre Bernadette. Cruzou-se na rua com uma excelente vizinha, Dominiquette Cazenave, de 36 anos, uma filha de Maria. Peço-lhe, disse-lhe ela, que me acompanhe à casa do senhor pároco. Nem a minha mãe, nem as minhas tias querem vir comigo. Dominique não ousou recusar. Bom, claro, ninguém queria ir com ela por causa da reação do padre Peiramale, né? Veja a coragem da Bernadette, né? Fui à frente com ela e disse ao pároco: a pequena que vai à gruta precisa lhe falar e os seus pais não a querem acompanhar. Quando a poderei trazer? Traga-me essa noite, às 7 horas. Peço-lhe, senhor padre, que não a intimide. Não, não. Lamento imenso que o senhor ainda não a tenha visto em êxtase.
Isso foi aqui a Dominiquette Cazenave falou no encontro fortuito com o padre. Né? À noite, às 7 horas, fui ao presbitério. Cazenave falando, né? Bernadette dava-me o braço. Peiramale mandou-nos sentar. Sem preâmbulos, a vidente repetiu a sua primeira mensagem. Tratava-se de uma capela, mesmo que seja muito pequena, explicava ela, como que para não fazer desanimar o futuro construtor. Peiramale interrompeu-a secamente. Pergunte à senhora, uma vez mais, como se chama, e quando soubermos o seu nome, construir-lhe-emos uma capela. E não será pequena, mas muito grande. Veja que o padre já mudou, né, o tom aqui. O pároco, a quem esta visita tardia importunava, acabava de anunciar mais uma profecia sem se dar conta disso. Partimos, conta Dominiquette. Bernadette agarrou-me o braço e disse-me: estou muito contente. Transmiti a mensagem. Incitei-a a perguntar o nome à senhora, porque sem isso não construiriam a capela. Sim, respondeu ela, se eu me lembrar. Ela queria dizer por essas palavras que, como durante os seus êxtases esquecia a terra, não estava muito segura da sua memória. Então, essas descrições são muito boas para a gente perceber o tipo de espírito, né, que movia a Bernadette. Né? Como eu disse, ela não estava preocupada de nenhuma forma com a imagem dela perante a cidade, perante o pároco, perante o bispo, perante os poderes civis, né? Perante o procurador imperial, perante o delegado, enfim. Ela só estava preocupada em entregar a mensagem que Nossa Senhora deu a ela para entregar. Né? É um pouco como é a missão da igreja, né? Entregar a mensagem que Nosso Senhor Jesus Cristo deu a ela para o mundo. Pelos séculos, pelos milênios. Né? Enfim, Bernadette estava simplesmente cumprindo uma missão elevada, né, que Nossa Senhora deu a ela. E é interessante, né, que Nossa Senhora demora a se revelar. E faz a gente pensar por quê, né? Por quê? Por que ela não se revelou na primeira aparição, né? Talvez porque ela quisesse, né, testar a própria Bernadette, né? Amadurecê-la, né? Testar a própria comunidade, os próprios homens que receberiam a mensagem, tá certo? O clero, principalmente, né? Porque a Nossa Senhora aqui não estava preocupada com o poder civil, né? Ela nunca se dirigiu ao poder civil. Ela se dirigia ao clero, né? Aos ministros do filho dela. Conciliábulo do pároco, procurador e subprefeito. Pela primeira vez, então, os poderes aqui, espiritual e temporal, vão conversar, né? Visita, aqui, conciliábulo, né? Dos três. Visita e mensagem bem inúteis, de momento. Quando Bernadette se apresenta ao pároco, Peiramale estava vencido. E a prova está no relatório, tão moderado quanto a forma,
que o procurador acabava de dirigir, talvez à mesma hora, para a residência do Procurador-Geral de Pau. Vamos ao relatório. Eis-nos a 2 de março. Eis-nos a 2 de março. O número de peregrinos que todas as manhãs se comprimem no caminho de Bernardete aumenta todos os dias. Na quinta-feira, 4 de março, dia de mercado em Lourdes, expira a quinzena durante a qual a jovem prometeu ir fielmente à gruta. Que afluência não fará prever esse dia? Por um despacho, sei que o subprefeito vem combinar comigo as disposições a tomar. Na quinta-feira, tudo o indica, o caminho de Massabielle ficará obstruído. A descida para a gruta é efetuada por carreiros escarpados, situados sobre taludes. Um movimento desordenado na multidão, que se acumulará no planalto, nos carreiros e nas margens do Gave, provocará, indubitavelmente, graves acidentes. Na sua conferência, o subprefeito e o procurador imperial concordaram plenamente que, no presente estado de coisas, eles apenas tinham deveres de vigilância a cumprir e que convinha. A autoridade eclesiástica não podia continuar indiferente a essas manifestações, dar parte das suas intenções aos representantes dessa autoridade em Lourdes. Dirigiram-se ao padre Peyramale. Anunciaram-lhe que pensavam dar instruções para que o pequeno destacamento de infantaria, a gendarmaria e os agentes municipais concorressem para as medidas de precaução exigidas pela configuração dos locais. O padre Peyramale exprimiu o seu reconhecimento, aprovou as medidas projetadas e declarou-as indispensáveis. E como não tinha temperamento para reprimir ideias e impressões, contou-lhes a sua conversa com Bernardete. Abre aspas. Diz a quem te enviou que, se ela quer que eu acredite nas tuas palavras, faça florir a roseira brava. Se a Santa Virgem tivesse querido uma procissão, não era a mim que ela se teria dirigido, mas ao senhor bispo, fecha aspas. Esta resposta não encorajou a embaixatriz a insistir. A embaixatriz da senhora, né? Que é Bernadette. Então, aqui acabou o relato, né? Desta reunião, ressalta que, no fundo, pároco, procurador e subprefeito estão de acordo. Quanto a eles, Bernardete vive no mundo de quimeras, o que não teria qualquer importância se os seus inocentes sonhos não tivessem inflamado as massas. Mas agora era impossível conter a torrente humana que convergia para Massabielle. Mas há que deixá-la passar e esmorecer. A jovem Subiru auxiliará poderosamente este objetivo. Daqui a alguns dias, quando a pretensa senhora não mais se mostrar, a criança deixará de ir à gruta e tudo ficará bem. Então, essa era a esperança dos poderes, tanto espiritual quanto temporal. Todos eles agora concordando, né, de que aquilo era realmente um embuste, uma mentira, e que depois da última aparição, que seria na quinta-feira, as coisas passariam, ninguém mais falaria nisso, ficaria na memória das pessoas, mas no futuro ninguém mais lembraria do ocorrido, né? O entusiasmo irresistível da multidão. 14ª e 15ª aparições. Uma primeira decepção. A gruta vazia. As provações hão de suceder-se para Bernardete. Já por 2 vezes
e no dia que se seguiu a essas desagradáveis cenas, a senhora não veio trazer-lhe a consolação do seu sorriso. Sem dúvida, ela quis mais uma vez experimentar a alma da humilde criança, com vista a outras lutas e a novas vitórias. Na manhã de quarta-feira, 3 de março, o coração da pobre Subiru sangrava. A lembrança das últimas entrevistas que tivera com o pároco atormentava mais do que todos os outros fatos. O sacerdote a quem a senhora enviara como mensageira recusava-se a acreditar nela. Estava segura de não ter mentido, ou então exigia audaciosamente, como condição prévia da sua crença, provas maravilhosas que o céu tem o direito de recusar. Mas nessa manhã, em Massabielle, os desgostos que os homens lhe dão serão rapidamente esquecidos. Os primeiros alvores do dia iluminam a chegada da vidente, acompanhada pela mãe. Rezam as duas durante bastante tempo. Soluçando, levantam-se e mergulham num silêncio mortal. 3.000 pessoas, atesta Clarence, que estava presente, são testemunhas da sua desventura. Nessa multidão, muitos ouviram dizer a pessoas esclarecidas que Bernadette mentia, que inventava, que era uma alucinada. Em contrapartida, alguns espíritos inclinados para crer, começam a refletir. Clarence pertence a esse número. A amarga decepção da vidente não lhe passou despercebida. Aqui uma pequena descrição do Clarence. Né? A visão, escreve no relatório de 4 de março, destinado ao prefeito de Tarbes. A visão faltou à jovem, o que parece tê-la afligido sensivelmente. Importa notar este fato, que talvez não seja muito favorável à hipótese de uma alucinação. Então, a pessoa alucinada, né, ela não deixa de ver as coisas. Né? Então aqui é o que ele fala, né, no relatório dele. A 14ª aparição. Um carroceiro, Jean-Marie Cazenave, observara também a dor da senhora Subiru e da sua filha. Disse para mim mesmo, se a pequena inventasse, quem a impediria de dizer que ela viu, nessa manhã, o mesmo que nos outros dias? Bernadette voltou para casa. Esperava-a Ana Dupá, uma amiga da família, com 2 professoras desejosas de as conhecer. Encontramo-la encostada a uma cama, com o rosto apoiado na mão e muito triste. Que seria que eu lhe fiz? Ela deve estar zangada comigo. Palavras da Bernadette. Né? Às 8h30 chegou seu primo André Sajou. Estivera também em Massabielle às 7 horas. E ao ver as lágrimas da criança, propôs-lhe: se quiseres voltar, irei contigo. Bernadette ouviu de novo o apelo interior que a impelia para o encontro tão desejado. Ela gostaria de estar completamente só. Se quiseres voltar à gruta, insinuara André Sajou, iremos pelo caminho do forte, para não atravessarmos a cidade, e deste modo ninguém nos verá. E assim fizemos, conta ele. Havia ainda gente, mas não tanto como há pouco. Muitos dos que tinham dormido ali já tinham partido. Chegamos às 9 horas. Bernadette ajoelhou, pegou o rosário, viu a aparição
e retirou-se contente. Na cidade dizia-se: nunca mais haverá. Macularam a gruta. Na tarde dessa 14ª aparição, chegaram, vindos de Momer, uma tia e uma prima de Bernadette. Mademoiselle Vedder, ou melhor, Madame Vedder, e sua filha Jeanne-Marie, ansiosas por assistir o último dia de tão extraordinária quinzena. Informaram-me, diz Jeanne-Marie, que Bernadette se encontrava na casa do pároco. Quando voltou, e antes de irmos para a mesa, disse à minha prima: ouvi dizer que não viste a senhora esta manhã. Também pode acontecer que não a vejas amanhã. Ela só me respondeu: mas via durante o dia. Por que não a viste? Perguntei-lhe. Bernadette respondeu-me o que a senhora lhe dissera. Não me viste esta manhã porque havia pessoas que desejavam ver a atitude que terias na minha presença e não o mereciam. Passaram a noite na gruta e profanaram-na. Esse é uma informação importante aqui, né? Os próprios peregrinos, né, profanaram a gruta. Então ela não apareceu. Na manhãzinha, né? Depois apareceu lá às 9 horas, com ela acompanhada pelo primo, né? Bernadette na casa do pároco. Interrogada em seguida sobre a sua breve visita ao presbitério, a vidente não escondeu que fora pedir pela 3ª vez ao pároco, por ordem da senhora, uma coisa que desejava muito. Que dizes? Que te disse a senhora? Interrogou Père Amalie, que dessa vez trocou o tom desabrido pela afabilidade. A criança explicou mais tranquila. Ela sorriu quando eu lhe disse que o senhor lhe pedia para fazer um milagre. Disse-lhe que fizesse florir a roseira, e ela sorriu de novo. Mas ela quer a capela. Tens dinheiro para mandar construir? Não tenho. Nem eu. Diz a senhora que tu dê. Deu dinheiro, né? A criança retirou-se após uma reverência. 4 de março. É, portanto, amanhã, 4 de março, o grande dia. Tomaram-se todas as precauções. Nesses últimos dias, o tenente da gendarmaria, Bourriot, veio de Argel a Lourdes para estudar os arredores e as proximidades da gruta, de que levantou um plano. Estudou igualmente as proximidades da casa de Bernadette. Há 8 dias que na sede do departamento se vinha troçando dos acontecimentos de Lourdes. Mas com os curiosos a afluir constantemente a Massabielle, a troça enfraquecera. Ele que faz... E que faz então Lacadé? Interroga-se o prefeito dos Altos Pirineus. O barão Oscar Massy, nomeado 10 meses antes por Pio IX, comendador de São Gregório, é um católico praticante. Lacadé, também praticante, mantém boas relações com o padre Père Amalie, cuja maneira de ver compartilha. No que diz respeito às visões de Bernadette, observa ingenuamente o cantoneiro Latapie. Lacadé era contra, como o pároco. Apesar disso, o administrador deixaria de boa vontade à gendarmaria o odioso cargo das medidas repressivas. Mas a bem ou a mal, estaria metido no assunto.
Às 7 da tarde, recebeu um enviado especial de Tarbes. É conveniente, ordena o prefeito ou administrador de Lourdes que se tomem disposições para manter a ordem. E peço-lhe que se encontre com o procurador imperial e com o comandante da brigada da gendarmaria. Lourdes em estado de sítio. Então veja que a dramaticidade, né, desse momento, tá certo? A dramaticidade dos acontecimentos frente aos quais estava a pobre Bernadette, né? Aqui se vê, bom, Bernadette talvez não tivesse a noção de todo de todo esse esquema, né? Ela sim tinha noção das pressões que ela estava recebendo, mas certamente ela não tinha essas informações que nós estamos tendo agora, né? E se tivesse, muito provavelmente não estaria preocupada, né? Porque ela só estava preocupada com a senhora. Então, Lourdes em estado de sítio. Lacadé precipita-se para a casa do procurador, enquanto o secretário da administração, Jonas, se dirige ao quartel ao encontro do sargento. O procurador do Tour mostra-se muito pessimista nessa rápida entrevista. Se amanhã estiver bom tempo, declarou o tenente Burrill, haverá no mercado de Lourdes umas 25.000 pessoas, e a maior parte dela será atraída pela curiosidade do milagre. Aqui tem um erro de concordância verbal, né? Mesmo que compareçam apenas umas 20.000 na ravina de Massabielle, e que as cabeças pirinaicas não aqueçam grandemente, 3 pontinhos. O sargento aparenta serenidade. Tem instruções precisas. Os agitadores, se os houver, serão imediatamente reduzidos à impotência. Além de haver na gendarmaria, em caso de desordens graves, um cavalo selado e um homem que, ao primeiro sinal, partirá para Tarbes. Às 6 da manhã chegarão, vindos de Saint-Pé, de Argel e de Luz, importantes reforços de gendarmaria. E para impressionar aqueles pirinaicos sempre prontos a encolarizar-se, exclama Danglars, leiam os senhores. Proibir a toda gente que leve uma carabina e que tenha uma pistola na algibeira. As nossas armas estarão carregadas. O uniforme será o regulamentar, como quando em campanha, e não como serviço da cidade. Ordenar o uso de capacetes e passar uma revista aos homens antes de partir. Usarão sempre luvas. Recomendar aos seus homens muita calma. E ter junto de si, para os moderar, os menos suscetíveis de mostrarem essa qualidade. É necessário estabelecer ordem de circulação na estrada que leva à gruta. Os que se dirigem para lá passarão pela esquerda, e os que regressam pela direita. Essa disposição deverá ser tomada nos pontos mais convenientes, mais estreitos e mais próximos da cidade, e mantida de espaços a espaços pela tropa de linha. Requisitar para esse efeito 15 homens. Tudo isso será insuficiente, suspirou o notário administrador. Por conseguinte, 5 minutos mais tarde, uma estafeta subia os degraus do castelo a fim de entregar ao comandante da Praça de Lourdes esta urgente e atenciosa petição. A presença considerável de peregrinos,
que me anunciam para amanhã, obriga-me a pedir-lhe, a bem da ordem, que ponha à minha disposição os seus soldados. Peço, além disso, que os disponíveis se apresentem amanhã, às 6 horas, na administração. E assim Lourdes acordou em estado de sítio. Então essa era a situação, o drama, né, desse dia. Uma inspeção policial à gruta. Mas um empregado da prefeitura fez correr o boato que gente mal intencionada tinha colocado no fundo da gruta de Lourdes engenhos mortíferos e que pelo menos os fanáticos ou os estrangeiros poderiam aí efetuar iluminações, senão mesmo um fogo de artifício. Nessa noite, às 11 horas, todas as partes da gruta, declara o comissário de polícia, serão revistadas minuciosamente. Por ele, Jacomé, pelo secretário da administração, Jonas, delegado de Lacadé e pelo sargento Danglars. Na gruta não há nada de anormal. Nenhum engenho mortífero, nenhuma luminária, nada de fogos de artifício. Ao explorarem o terreno próximo da nascente, os nossos 3 inspetores encontraram apenas 5 moedas de 5 cêntimos, uma de 2 cêntimos, um velho rosário, algumas hastes de louro atadas em forma de ramo, com 2 botões de rosa no meio. A inspeção demonstrou, além disso, que não havia fraude nem cumplicidade ao redor da pequena vidente. Na quinta-feira de manhã, às 4 horas, houve nova ronda à gruta. Desta vez, o infatigável comissário é acompanhado pelo adjunto Armand Capedevielle. Essa segunda investigação não modificou em nada o resultado da anterior. Isso aqui tirado do relatório do Jacomé, né? Na quinta-feira de manhã... não, acabei de ler isso aqui. Médico na casa do Subiru. Vários grupos de peregrinos que um discreto serviço de ordem controla esperam na rua de Petit Fossé. Às 5h30, 3 estrangeiros mais audaciosos, que se intitulam médicos de Bordeaux, guiados por uma senhora de Lourdes, batem à porta do segredo. Se tinham vindo depois de terem passado pela prefeitura de Tarbes, ou se apresentavam apenas a título pessoal, Jean Vader, que narra a cena, não o sabia afirmar. Diziam que tinham curiosidade de examinar Bernadette, que respondeu pacientemente a todas as suas perguntas. Voltaram depois à tarde e, na ausência da garota, declararam aos pais que a consideravam sã de corpo e de espírito. Às 6 horas, Bernadette encontrava-se na igreja com uma das tias de Lourdes e com a tia e a prima de Momer. Fez as suas orações, um pouco afastada das demais pessoas e tão recolhida como se estivesse só. Mas em toda a região, na planície e na montanha, tudo está em alvoroço por causa dela. Um povo em marcha. No seu número, datado de 4 de março, a Air Imperiale, órgão oficioso da Prefeitura de Tarbes, jornal de opiniões variáveis, descrevia assim aquela verdadeira mobilização espiritual. Desde ontem de manhã, todas as estradas do departamento estão repletas de carruagem, de pessoas a cavalo e a pé que se dirigem a Lourdes. A criança visionária anunciou que hoje, 4 de março, à 1 da tarde, o ser sobrenatural com o qual conversa
deve fazer-lhe maravilhosas revelações. Entre o povo que se dirige a Massabielle, reina a esperança, a fé e o entusiasmo religioso. Éramos mais de 100 os que partíramos de Saint-Pé, ainda de noite. Tinham dito que a Virgem apareceria e que todos nós a veríamos. E a devoção era enorme. Vocês vejam as fofocas, né, que iam surgindo, né? Rezamos durante todo o caminho, cantamos. Quase toda a aldeia se deslocou. Recitamos o Rosário, a ladainha de Nossa Senhora e o Magnificat, com todo o ardor do nosso coração. A noite estava calma, as estrelas brilhavam. Notávamos tudo e em tudo víamos a glória da Senhora. Então eram peregrinos, né, fiéis. Estavam cheios de fervor religioso, né? O procurador imperial, tolhido pela sua dignidade, veio contemplar e avaliar o número daqueles que passavam pela cidade. Contou uns 8.000, mas o sargento Danglars, cuja montada percorreu 10 vezes o caminho entre a Praça do Mercadal e as Espélugues, calculou que estivessem lá pelo menos 20.000. A região estava literalmente coberta por essa massa ondulante. Era um espetáculo imponente contemplar essa multidão, principalmente do outro lado do Gave. Mesmo que tivéssemos querido, não poderíamos reprimir essa torrente de curiosos. Um dique de gendarmes seria impotente para conter tais inundações. Todas as ruas, dirá o Air Imperial, no seu número de 5 de março. Todos os caminhos, todas as elevações, todos os campos, de onde se podia avistar a gruta misteriosa, estavam literalmente cobertos de gente. Era como um vasto mar que se agitasse e encapelasse. Cachos de homens e crianças agarravam-se avidamente às faias negras do parado. Do lado de Massabielle, confirma o gendarme Mallet, havia uma multidão empinada em cima da gruta. Ninguém podia cair sem arrastar na queda uma dezena de pessoas. Só me admiro que ninguém tenha morrido. Citaremos apenas Mademoiselle Jeanne Adrien, professora em Gavarnie. Chegando à gruta às 11 da noite, conta ela, consegui apanhar um lugar à esquerda da aparição, sobre umas pedras pontiagudas, e fiquei nesta posição até às 9 da manhã, sem poder mexer os pés ou as pernas. O pequeno lugar que eu ocupava estava limitado, por um lado pelo rochedo, e por outro pelas pessoas que tinham chegado antes de mim, vindas dos arredores de Lourdes. Não experimentei a mínima fadiga, apesar da posição incômoda. Nem me incomodou o frio que deveria fazer-se sentir aqui, tão perto do Gave. Senti, sim, uma alegria muito doce ao pensar que ia contemplar Bernadette, a quem nunca tinha visto. Estremeci de felicidade. Então, esse é um outro depoimento, né, das horas que precederiam essa aparição. Né? Já passava das 7 horas, hora prevista para a sua chegada. Bernadette apressava-se. Deixara a igreja logo após a comunhão dos fiéis. Jean Vedder, que se apercebera quase imediatamente da sua saída, correu à sua procura. Encontrou-a no canto mais afastado da praça. Então, tu deixaste-nos assim? Senti um apelo interior que me incitava a partir, explicou sorridente, e nem me lembrei de vos avisar.
com sua mãe e vários parentes, Jeanne e Bernadette, na esperança de evitarem as aglomerações, tomaram o caminho que passa junto à base do forte. Estava cheio de gente, nota Jeanne Vedder. Bernadette, exclamou ela, vamos ficar separadas na gruta. Não tenha medos. Não tenhas medo. Ficarás ao pé de mim. A partir desse momento, observa ainda Jeanne, Bernadette nunca mais quebrou o silêncio. Prevendo a enorme afluência, alguns membros da corporação dos caboqueiros, aqui os caboqueiros têm uma explicação, né? Era chamada Confraria da Ascensão, porque celebrava a sua festa nesse dia. Então, prevendo a enorme afluência, alguns membros da corporação dos caboqueiros, Martin Tarbes, seu filho Jean-Marie e seus amigos Courtade e Fourcade tinham alargado um pouco o atalho que ligava o caminho da floresta à gruta. Depois, com o objetivo de proteger a própria vidente, tinham construído, por baixo do talude, uma estreita passagem reforçada com vigas. A 15ª aparição. Foi assim que apareceu, precedida de 2 gendarmes que lhe abriam caminho, a criança esperada pela multidão. O dia já nascera, declara a professora Gavarni. Todos os olhos se dirigem para o mesmo lado. Todas as cabeças se descobriram. Nunca esquecerei as pulsações que me oprimiam o coração quando vi aquela jovem. Bernadette reclamava, desde que chegara à gruta, a presença de sua prima Jeanne Vedder, que a multidão separara dela. Cheios de boa vontade, Jacomé e um gendarme conduziram Jeanne Vedder pela passagem barricada. Procuravam assim, para a 15ª aparição, um testemunho imediato, minucioso e fiel. Com um círio numa mão e o rosário na outra, Bernadette rezou, sem se deter, até a 3ª Ave Maria da 2ª dezena, os olhos sempre fixos no nicho e na roseira. Nesse momento, verificou-se uma mudança repentina no seu rosto e todos exclamaram: apareceu! Ela vê! Todos se ajoelharam. Experimentei então, continuou Jeanne Vedder, uma sensação de alegria e de felicidade, que não consigo exprimir. Senti a presença de um ser sobrenatural, mas por mais que olhasse, não via nada. Diante da senhora, Bernadette não tinha interrompido as suas ave-marias. Terminado o rosário, ergueu por 3 vezes a fronte, sem poder tocá-la, os dedos que seguravam o crucifixo. À 3ª vez, fez um sinal da cruz tão belo como nunca vi fazer a ninguém. Perguntei-lhe mais tarde por que não pudera fazer o sinal da cruz antes da 3ª tentativa, e ela respondeu-me: porque só então a aparição, tendo acabado de desfiar o rosário entre os seus dedos, fez ela própria o sinal da cruz. Bernadette ficou ainda muito tempo na mesma posição, desfiando o rosário. Seus olhos estavam fixos na senhora. Não lhe os vi baixar uma única vez. Contei os sorrisos. Bernadette sorriu 18 vezes. Então é o relatório, né, da Jeanne Vedder, que estava do lado dela, né? Jeanne Vedder se transformou em irmã, né? Em freira, irmã Marie Gertrude. Vamos ler só mais uma sessão aqui e a gente para.
por hoje. A essa mesma hora, Lourdes, cidade deserta. A essa mesma hora, Lourdes, abandonada pela sua população, parecia uma cidade deserta. Quando saí para ir à missa, notou o padre Penn, fiquei impressionado pela solidão e silêncio da Praça do Mercadal, de ordinário tão animada. Estava deserta e fazia lembrar uma colmeia de onde o enxame tivesse fugido. Dir-se-ia uma cidade abandonada pelos seus habitantes em fuga, porque reinava por todo lado o mesmo silêncio, a mesma solidão. Obrigado por ordem superior a manter-me afastado, cedi, no entanto, a uma curiosidade irresistível e fui até o castanheiro, situado numa elevação ao norte da estrada de pau. Enquanto eu permanecia ali, a Senhora Celestial dava audiência a Bernadette. O céu estava puro, o sol começava a dourar as montanhas e o vale. Quantos pensamentos e emoções agitavam a minha alma. Não acreditava ainda completamente, mas desejaria tanto que nos fosse permitido estudar de perto as cenas que encerravam, porventura, as mais graves manifestações da vontade divina. Passou-se uma hora. Depois, vi toda aquela multidão começar a agitar-se, caminhar ao redor do teatro da aparição e, em seguida, tomar os caminhos que a tinham conduzido até as margens do Gave. Jean Vedder, termina aqui a descrição do padre Penn, né? Jean Vedder afirma que Bernadette desfiou por 3 vezes o rosário. Enquanto fazia, o rosto da vidente refletia as alegrias e, por instantes, as tristezas da própria visão. A senhora condoía-se dos pobres pecadores. De repente, seguida por sua irmã Jeanne, ela ergueu-se, passou sobre uma grande pedra, sem mesmo a ver, e penetrou na gruta. Permaneceu aí, com os olhos fixos, tal como quando 2 pessoas estão face a face e se olham. Todavia, fui tomada de pânico, confessa Jean Vedder, e recuei um pouco quando vi Bernadette saudar graciosamente e sorrir. Quando, depois, Jeanne lhe perguntou o significado dessa cena, Bernadette explicou-lhe. A aparição estava tão próxima que se podia tocar levantando a mão. No decurso desse êxtase, que foi provavelmente o mais longo desses 15 dias, Bernadette fez uma segunda entrada na gruta. Voltou depois a ajoelhar sob a pedra que lhe servia de genuflexório. Então, eis aí parte da descrição, né, mas pelo menos para a gente ter uma ideia dos acontecimentos, né? Nós ainda vamos continuar um pouco na próxima leitura, né? E ainda aqui ninguém sabe quem é essa senhora, né? A Nossa Senhora só revelará o seu nome na próxima aparição, depois dessa aqui, né? Então nós estamos na página 240, tá certo? No pé da página, no item Jacomé, junto da vidente. Então, acompanhamos hoje, né, toda a comoção, né? A comoção de uma cidade, de uma região, né? De todas as seus poderes, né? Para essa aparição, tá certo? Pergunto se há alguma observação, alguma pergunta. Então, Deus lhes pague a presença,
a paciência e tenham todos então um santo dia. E nós continuaremos aqui a leitura na segunda-feira. Amanhã não poderei, vou avisar lá nos nossos grupos. Amanhã não poderei fazer a leitura, mas se Deus quiser, na segunda-feira eu retornarei aqui, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Bernadette, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.